Boa noite, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade àquilo que nós tínhamos comentado na aula passada. Nós conversamos sobre composto de marketing ou marketing mix no final da aula, onde no composto de marketing nós tínhamos mostrado que há uma sinergia, né? Então há uma necessidade de se trabalhar com produto, preço, propaganda e promoção, a distribuição e venda, né? Então nós temos isso compondo o marketing mix. E o que acontece? Então, hoje nós vamos justamente falar da parte de produtos e serviços, né? Então, hoje a gente inicia conversando com vocês com relação a esse item que compõe aquele marketing mix, né, de produtos e serviços. Então, a gente vai focar falando sobre os produtos e serviços. Bem, na parte que eu vou definir o meu produto ou serviço, então, o produto ou serviço, o que que é um produto? O que que é um serviço? Então, ambos, eles não devem ser tratados como uma commodity, ou seja, como um bem padronizado, né? E homogêneo, sem nenhuma identidade própria. Então, o produto ele é muito mais do que isso. Ele precisa ter personalidade, marca, características diferenciadas, ou seja, ele tem que ter uma imagem própria. Na realidade, um produto ele é o quê? A consequência final de todo aquele processo empresarial de desenvolvimento, criação, projeto, fabricação, embalar, né, o estilo e todos os outros processos que acabam compondo essa parte. Então, o que que a gente pode pensar disso? Se o produto ele não for diferenciado, ele será simplesmente algo a mais ofertado no mercado, não é mesmo? Se ele não tiver um diferencial, por que que as pessoas vão querer adquiri-lo, né? Um entre milhares, por isso fala-se em customização, ou seja, se você customiza, você faz o quê? Você faz a adequação do produto de acordo com as características do consumidor, né? Para que ele seja único para aquele consumidor. Muito bem. Então, a gente vê que a empresa, né, como um sistema aberto, ela ela necessita daquelas entradas ou insumos, que nem nós vimos no sistema lá nos 3 puts, né? Então, nós temos as entradas ou insumos, que são aqueles recursos empresariais, depois tem a empresa como um sistema aberto, né? Aquilo que a empresa sabe fazer e produzir, né? Então, a empresa como um sistema aberto, os throughputs, no caso, né? E, finalmente, a saída ou resultado, que é justamente o nosso produto ou serviço. Então, o que que acontece? A empresa, ela oferece uma linha de produtos e serviços capaz de atender às necessidades do mercado e aproveitar as vantagens do esquema de produção e comercialização. Então, o produto fabricado ou serviço prestado, né, ele é o resultado final de todas essas operações internas da empresa. Então, todas aquelas operações e processos internos, né, vêm acabar finalizando com o resultado de produto ou serviço. Então, todos esses processos, né, como uma
como uma totalidade, eles trabalham para fabricar um determinado produto ou prestar um determinado serviço. E se a gente entende a empresa como um sistema aberto, como está dizendo aí no slide, no fluxo aí, né? O produtor ou o serviço é a principal saída ou resultado, no caso os outputs, né, do sistema, como representado nessa figura que vocês estão vendo do lado direito, lá as saídas ou os resultados dos produtos ou serviços, né? Então, esse produto ou serviço, né, é uma oferta de uma linha de produtos ou serviços capaz de atender a uma gama enorme de necessidades do mercado, né, e de aproveitar as vantagens do esquema de produção e comercialização. Bom, identidade ou personalidade do produto. Então, o que acontece? O produto, né, ele deve ter uma marca que lhe dê identidade própria. A gente precisa ter uma marca que estabeleça a identidade própria do produto, né? A outra, as suas características, elas precisam ser bastante distintas das características dos produtos dos concorrentes, para que ele possa se sobressair no mercado, né? A gente tem que ter algum diferencial, né, distinto para poder ganhar da concorrência e ele se sobressair no mercado. E é, o, o cliente ele precisa ter uma percepção própria do produto em sua mente, né? O que quer dizer isso? Que ele precisa ter uma vontade, né, própria de adquirir aquele produto. Então, se a gente pegar cada produto ou serviço, apresenta as suas características próprias, como marca, embalagem, tamanho, qualidade, custo, preço, condições de venda e de financiamento e outros, né? Então, a gestão de vendas, né, ela deve adaptar-se inteiramente às características desse produto ou serviço comercializado. E para facilitar essa tarefa de adaptação, né, existem algumas classificações de produtos e serviços que a gente vai conversar com vocês na sequência. Então, tem algumas características de produtos ou serviços e que a gente agora vai procurar conversar. Nesse próximo slide, vocês conseguem visualizar a, a, a classificação do produto ou serviço aí, né? De forma mais simples, é aquela que distingue o produto como bens ou mercadorias, né? Então, ou serviços. Então, tá lá. Vocês estão vendo nesse pequeno slide aí, na figura 2, né? Se vocês olharem ali da esquerda para a direita, produção de bens ou serviços, sendo que esses bens ou mercadorias são produtos físicos, né? Tangíveis e visíveis, como, por exemplo, vamos pensar um pão, uma lâmpada, um eletrodoméstico, uma mesa, um automóvel, uma máquina, né? Então, todos esses bens, né, também podem ser classificados, né, em bens de consumo, né, destinados ao consumidor final, ou bens de produção. Então, vocês estão vendo aí, né, a produção de bens, nós falamos os tipos de produtos físicos que podem ser, eles podem ser de consumo ou de produção. Se eles forem
no caso, bens de consumo, né? Os bens de consumo, eles são destinados direta ou indiretamente ao consumidor. No caso, o usuário final, né? O consumidor é o usuário final. Então, por exemplo, nós comentamos, né? São as roupas, os produtos de higiene, o eletrodoméstico, alimentos, etc. Bom, esses bens de consumo, eles são, eles são, como que nós podemos dizer? Eles são subdivididos em bens de consumo duráveis, semiduráveis e perecíveis. Muito bem. O que seriam bens de consumo perecíveis? Bom, todo bem de consumo perecível é aquele bem que vocês têm um prazo de validade dele, né? Então, por exemplo, o próprio pão que nós havíamos falado, uma fruta, leite, né? Então, todos esses bens são bens de consumo perecíveis. Bens de consumo semiduráveis. O que são os bens de consumo semiduráveis? Como o próprio nome diz, ele tem uma certa durabilidade. Então, o bem de consumo semidurável, a gente pode dar como exemplo a nossa roupa, né? A nossa roupa, ela tem uma certa durabilidade. O nosso sapato, né? Cinto. Então, são alguns bens de consumo que têm uma certa durabilidade. E o outro são os bens de consumo duráveis, né? Então, os bens de consumo duráveis são, por exemplo, é, o automóvel, né? Então, a gente pode colocar o automóvel, a geladeira, o fogão, os eletrodomésticos de uma maneira geral, né? Então, esses são os nossos bens é, de consumo duráveis, né? É, é, ele pode ter uma ação mais prolongada no tempo, né? O outro bem que nós estamos vendo aí nesse slide, né? Então, bens de consumo e os bens de produção ou de capital. Então, o que que acontece? Os bens de produção ou os bens de capital que estão comentados aí, são os bens justamente destinados à produção de outros bens ou serviços. Então, também são chamados de industriais, né? Bens de produção, de capital ou industriais. É o caso das máquinas operatrizes, das prensas, dos teares, dos tratores, dos computadores, das empilhadeiras, né? Então, ninguém leva para casa uma prensa hidráulica, né? Então, o que acontece? Esses bens de produção, vamos imaginar a seguinte situação. O meu computador. O meu computador, se eu utilizo ele na minha residência para fazer um trabalho residencial, né? Se eu desenvolvo um trabalho residencial dentro do meu escritório, então o meu computador ele é um bem de produção, né? Ele é um bem de capital, ele gera algo, gera uma forma de produção que gera verba para mim. Então, ele é um bem de produção, né? É, que mais que a gente pode pensar? Eu posso ter outros bens também, né? Que podem me gerar a produção, por exemplo, uma calculadora, um software, né, específico. Então, esses bens, né, eles acabam tendo a finalidade de produzir algo, tá? Então, esses bens de produção, quando eles integram o patrimônio da empresa e fazem parte do seu ativo fixo, são também chamados de bens de capital.
Todavia, né, que nem eu estava falando, nem sempre os bens de produção pertencem à empresa, também pode ter essa situação. Eles podem ser alugados ou arrendados. Então, de repente, a sua empresa, ela faz o leasing de um automóvel, ela faz o leasing lá de um prédio, de um edifício, né? Até mesmo de uma frota de ônibus, de caminhões, né? Então, esses são bens de capital que integram esse patrimônio, né? Que mais? Ah, aí nós temos a parte de serviços, né? Então, com relação aos serviços, o que acontece? Nós temos aí, dentro ainda do slide, que além desses, dos bens ou mercadorias, né, existem os serviços, as atividades, as especializadas que as empresas oferecem ao mercado. Então, são produtos que nem sempre se podem manipular, podem ter uma enorme variedade de característica e especificação. Então, a gente pode dar como exemplo a propaganda, a advocacia, consultorias, né? Hospitais, eu falei agora há pouco, pode ser também transportes, né? Financeiras, escolas, né? Jornais, revistas, rádio, televisão. Então, existe uma variedade considerável de empresas prestadoras de serviço, onde a missão, né, delas é oferecer atividades especializadas ao mercado. Então, ela oferece atividades especializadas e qualificadas aí ao mercado, ok? Então, essa é a classificação dos produtos ou serviços quanto à sua destinação. Aí eu tenho a classificação de produtos ou serviços quanto à sua característica física, né? Então, cada tipo de produto ou serviço, ele acaba atendendo um mercado específico e ele requer um tipo de estrutura e um tipo de funcionamento da gestão de vendas. Então, o meu produto, ele pode ser um produto concreto, né? Ou ele pode ser um produto abstrato. Se ele for um produto concreto, né, ele pode ser descrito com uma grande precisão, é, é, identificado, né, com grande especificidade, medido e avaliado, como está descrito aí para vocês. Então, os automóveis, os móveis e decoração, roupas e tecidos, produtos de higiene, todos esses, né, são produtos concretos, né? É, é, também esses produtos concretos, eles podem ser chamados como artigos ou mercadorias. Ao passo que o abstrato, né, então, ele não permite a descrição precisa, nem identificação e especificação adequadas. Então, ele é aquele produto ou serviço, né, que não tem correspondente físico. Por exemplo, o ensino, né, que nem está aqui a educação. Né? A educação acaba sendo um produto abstrato. Que mais? A segurança, a parte da propaganda, a informação, o entretenimento. Então, todas essas atividades, né, elas são abstratas quanto à sua característica física. Uma coisa que a gente precisa entender, pessoal, é que cada tipo de produto ou serviço ele atende um mercado específico, né, e requer um tipo de estrutura e um tipo de funcionamento da gestão de vendas.
A gente vai ver adiante, né, algumas dessas informações relativo à forma de como conduzir a gestão de vendas, né? Então, é o produto ou serviço que determina como vai funcionar a empresa e qual será o ramo de atividade. O produto ou serviço, né, ele deve ser criado e desenvolvido no sentido de atender às expectativas e às necessidades do mercado, ao mesmo tempo em que ele permite proporcionar lucros à empresa, né? Então, ele promove a oportunidade de lucros para a empresa. E a gente vai ver no próximo slide, então, com o título do slide, lucro em lata. Então, o que, que é o lucro em lata? Então, como vocês podem ver nesse slide, a gente está comentando a seguinte situação, né? O mundo ele muda, né? E as empresas também precisam mudar, elas precisam se adaptar às diversas mudanças. Então, se vocês buscarem na própria internet, né, o valor da Ambev, né, que fez a fusão da Brahma e da Antártica, né, ela superou o da Petrobras e se tornou a empresa mais valiosa do Brasil. Nos Estados Unidos também, o valor da Apple, né, ela superou o da Exxon e ela se transformou na companhia de maior valor de mercado do mundo. Então, Apple, companhia de maior valor de mercado no mundo. Então, chama a atenção o fato da Ambev e a Apple terem ultrapassado quem? As companhias petrolíferas. A Petrobras e a Exxon lá, que a gente comentou. Então, mais um chamativo, né, é o fato da rentabilidade da Ambev ser maior que a de outras grandes cervejarias, petroleiras ou mesmo empresas de tecnologia, com exceção da própria Apple. Tá? A inovação, ela certamente continua sendo um bom negócio, né? Mas a velha cerveja, né, a bebida, né, cerveja, aliada a vendas e preços em alta e a um amplo domínio de mercado, como o que a Ambev acabou desenvolvendo nessa fusão, né, então acabou adquirindo aqui no país, né, ainda tem gás para queimar. Então, isso é explicado pela alta margem de lucro dos principais produtos das três empresas. Então, se a gente vê os três principais produtos, então, para cada $1 em venda de iPhones da Apple, né, ela lucra 53 centavos de dólar para cada $1 em venda. A Ambev, né, ela lucra para cada $1 de venda de cerveja, né, ela lucra 48 centavos de dólar. Então, reparem que as duas, né, têm uma rentabilidade bem alta com relação às vendas. E quando a gente olha a gasolina, reparem vocês que para cada $1 de gasolina vendida, as petroleiras elas lucram em média 23 centavos. Então, vocês podem ver aí que existe, né, uma necessidade de se procurar superar, né, de procurar algo que faça a sua empresa ter um valor diferenciado das demais. Bom, quais são os componentes dos produtos e serviços? Bem, o que são componentes, né? Então, componentes são os diferentes aspectos que proporcionam as características dos produtos e serviços. Então, a gestão de vendas, ela focaliza o quê? As dimensões tangíveis para planejar a comercialização desses produtos e serviços. Embora não possa se esquecer
das dimensões intangíveis também, como finalidade para o cliente. Então, o cliente ele é muito importante, né? O que ele acha do seu produto, né? E qual a necessidade dele em buscar o seu produto. A utilidade, a capacidade em comparação a outros produtos similares, né, outros produtos concorrentes, né, qual que é a qualidade dele, a apresentação, o preço às vezes pode ser um diferencial para o cliente, né, então ele vai buscar o preço menor, prazo de entrega, garantia, assistência técnica, então todas essas dimensões, elas são importantes para a comercialização. Os componentes principais das dimensões tangíveis, né, de um produto e serviço acabam sendo o quê? A marca, o logotipo, a embalagem, qualidade e preço. Então, esses são os componentes principais, né, das dimensões tangíveis, né, de um produto ou serviço. Bem, então, vamos conversar sobre esses componentes. Então, falando sobre marca e logotipo, né? Então, o que acontece? A marca, ela é um nome, né? Ela é um sinal, é um desenho que identifica o produto ou serviço de uma empresa. E esse logo, essa marca, ela serve para diferenciá-la, né, dos outros concorrentes. A maior parte das empresas usa o seu próprio nome para identificar a marca do seu produto. Então, se a gente pegar os elevadores Atlas ou a Otis, né, o macarrão Adria ou Buitoni, ou os automóveis Volkswagen, Ford, Fiat, Mercedes, né, qualquer Ferrari, qualquer um dessas empresas usa o seu próprio nome para identificar a marca ou o seu produto. A marca pode também ser identificada como um logotipo ou logomarca, que é um desenho ou símbolo que identifica esse produto ou serviço e o torna facilmente visível e reconhecível. Então, a gente consegue observar aqui do lado esquerdo, nessa imagem, nós temos a estrela de 3 pontas da Mercedes, temos a Coca-Cola lá, Starbucks, Ford, GM, né? Além de outras diversas logomarcas que são conhecidas, o M do McDonald's, né? Então, todos eles estão identificados aí. Então, o segredo de uma boa marca, né, é aquela que já consegue ter sido assimilada e o produto passou a ser conhecido e identificado pela marca. Quando você vê aquele M amarelo, você já sabe que você tem o McDonald's, né? A loja. A Coca-Cola também, né? Você consegue identificar. E o que acontece? Muitas delas, né? Você às vezes identifica e não pelo seu próprio nome. Por exemplo, a lâmina de barbear da Gillette, né? Do vermute cinzano ou martini, ou dos refrigerantes Coca-Cola, né? As pessoas tendem a pedir esses produtos não pelo seu nome, mas pela sua marca, né? Então, quando a marca tem essa identificação, isso facilita também na venda. Muito bem. Se eu falei de marca e logotipo, o próximo slide a gente vai falar de embalagem. Então, nesse slide a gente está conversando sobre embalagem. Então, o que é, né? O que vem a ser lá a embalagem? A embalagem, num primeiro momento, é aquele invólucro que protege e guarda o produto.
Antigamente, a embalagem e esses envoltórios eram considerados elementos que atendiam somente à função técnica de proteção do produto, né? Resistência à queda, preservação quanto à umidade, né? E outras situações. E também com relação à função logística, a facilidade do manuseio disso, empilhamento, transporte. Então, as embalagens tinham essa finalidade. Entretanto, hoje, ela é um elemento de comunicação e de diferenciação, mediante o qual o consumidor pode fazer antes de usar o produto, né? E a sua primeira avaliação de qualidade e de utilidade. Então, se vocês repararem ali na imagem à esquerda de vocês, tem lá uma embalagem, né? Onde tem um desenho atraente, né? Diferencial, né? Um diferencial, e aonde que você já identifica o seu produto. Então, eu tenho ali suco de laranja, suco de maçã, suco de melancia, né? Então, eu tenho os diferenciais e a própria embalagem é um elemento importantíssimo nessa diferenciação. O outro que a gente precisa conversar com vocês, o outro diferencial, né, é a qualidade, perdão, é a qualidade do produto ou serviço. Então, o que acontece? É um componente mais importante e ao mesmo tempo difícil de definir, né? A percepção de qualidade pelos compradores, ela é variável. O que é qualidade para mim, de repente, pode não ter o mesmo valor de qualidade para vocês, né? Então, essa componente, ela pode ter percepções distintas. Entretanto, tem alguma, né? A qualidade intrínseca é aquela inerente ao produto, né? E aos aspectos extrínsecos que cada comprador percebe de forma subjetiva. E o que leva um comprador a admitir a qualidade de um produto ou serviço é a sua percepção subjetiva de qualidade. Um nível elevado de qualidade intrínseca tem pouco valor se não for acompanhado de uma percepção subjetiva por parte do comprador, que é justamente a qualidade extrínseca, né, que a gente consegue ver aqui do lado direito, né, é aquela que cada pessoa ou cliente imagina ou percebe subjetivamente no produto ou serviço. Então, não adianta eu ter lá um produto, né, onde a qualidade intrínseca dele, né, ele está lá perfeito, está dentro do dimensional, o melhor material aplicado, se no final das contas, de forma subjetiva, ele não atender os anseios do cliente, do consumidor final, né, a pessoa que vai aprovar aquele produto. Ok? Bom, o outro componente, né, acaba sendo o preço, né? Então, o que que vem a ser o preço? O preço, ele é, como vocês estão vendo aí, a expressão de um valor, né? Ele depende de seu grau de utilidade para o comprador, da sua qualidade percebida e do nível de serviço que o acompanha. Então, o que que acontece? O preço, se ele está associado além do preço do valor do produto, se eu tenho uma assistência técnica adequada, se eu tenho uma garantia correta para o meu produto, a certeza do bom atendimento, então todos esses itens, né, para o comprador, ele, além da qualidade percebida, ele também quer ver esse nível do serviço que eu acompanho. Então, o preço ele é uma estimativa que o vendedor faz a respeito do valor, né? Ele estabelece lá
um preço que tem a ver com o valor que todo esse conjunto tem para os compradores potenciais. Então, o comprador ele tem uma necessidade e ele vai atrás de que atenda a essa necessidade dele com uma determinada qualidade que ele quer perceber, né? Como nós falamos, ela pode ser uma qualidade intrínseca, mas ele tem que atender à qualidade extrínseca dessa pessoa que está querendo adquirir, né? E o preço ele acaba sendo também um fator integrante, porque ele vai buscar, se ele atender aquelas condições dele, ele e encontrar um preço menor, é óbvio que ele vai pagar um preço menor. Entretanto, se o produto e ele deseja aquela qualidade intrínseca, mais a qualidade extrínseca que ele conhece daquele produto, que o atende, ele pode também não se incomodar de pagar a mais por esse produto para obter atender essas necessidades dele, tá? Então, os principais aspectos que a empresa leva em conta para a determinação do preço de um produto e serviço são os custos para fabricá-lo e comercializá-lo, né, no mercado, o valor que o cliente dá ao produto e serviço considerado, os preços fixados pelos concorrentes para produtos e serviços similares e competitivos, eventuais restrições legais quanto à liberdade de fixação de preços, tem algumas situações que isso não é permitido, né? E os objetivos almejados pela empresa em termos de maximização da sua lucratividade, ok? Então, com isso, a gente comentou a respeito dessa parte de preços. Entretanto, no próximo slide, a gente vê aqui, né, nesse slide, como que os preços eles são visualizados de um lado pelo comprador e do outro lado pelo vendedor. Então, dentro desse meu slide, quando eu observo ali do lado esquerdo como o comprador estima o preço. Então, como que o comprador ele vai avaliar se aquele preço atende a ele ou não? Então, primeiro que precisa atender os objetivos almejados por esse comprador. Tem que atender aquilo que ele deseja, as necessidades dele. Segundo, o grau de utilidade desse produto e serviço, quanto ele é útil para esse comprador. Terceiro, o grau de qualidade percebida, então aquela qualidade intrínseca, né? Ele dá uma olhada e percebe da qualidade, né? Ele vê a qualidade daquele produto ou serviço. O valor determinado pela empresa, então o valor estabelecido lá pela empresa, ele também avalia para poder ter uma ideia do preço. O nível de serviço oferecido, né, o acompanhamento lá, o pós-venda, as garantias, tudo que está implícito nesse produto ou serviço. Preço dos produtos e serviços similares da concorrência. Então, se tiver coisa tão boa quanto no seu concorrente e o seu preço for muito maior, é óbvio que o comprador ele não vai adquirir o seu produto. Influência da concorrência, né? O quanto que a concorrência está participando ativamente desse mercado, desse market share, desse produto ou serviço. E a influência da variedade do mercado, quanto que tem de variação no mercado, de variedade desses produtos no mercado, para que ele avalie se vale a pena mesmo adquirir o seu produto ou não. Por outro lado, nós temos do lado direito aqui, né, dessa nossa figura, né, como a empresa acaba determinando o preço. Então,
no primeiro momento, os objetivos almejados pela empresa. Então, ela vai colocar o preço, se ela está buscando maximização dos lucros, ela deve estar jogando o preço lá em cima. Se ela está pensando que tem muito produto e ela precisa vender, então, de repente, ela pode estabelecer lá uma promoção, alguma coisa. Os custos de fabricação e de vendas. Então, todos os custos envolvidos no objeto, né, custo direto e indireto, devem fazer parte para avaliar qual seria esse preço. A margem de lucro pretendida, que nem nós comentamos anteriormente, o valor que o cliente atribui a esse produto, as restrições legais quanto aos preços, porque não é todo produto que pode ter qualquer preço lá ofertado, às vezes tem aspectos legais fixando, amarrando esse preço, né? Preços fixados pela concorrência, então como que está o preço da concorrência perante o seu, como empresa? A influência que a concorrência pode estar desenvolvendo dentro do seu comprador, então como que você vai tratar disso perante essa influência da concorrência? E influência da variedade no mercado. Então, aquela coisa lá de oferta versus procura. Então, se eu tenho uma variedade enorme no mercado, como é que estará o meu produto com relação a todos os demais produtos? Muito bem. Se eu tenho, no caso, essa visualização do preço, né? E quando a gente falou aqui, né, de margem de lucro pretendida, no próximo slide a gente vai falar sobre a rentabilidade, então. Então, falando sobre rentabilidade, a rentabilidade de um produto ou serviço é o que? É a margem de lucro que ele proporciona para a empresa. Quanto de lucro, né, ele proporciona para a empresa. Esse lucro ele acaba representando as receitas totais menos as despesas totais, que nem a gente falou no slide anterior, né? Na fabricação e na comercialização de um produto ou serviço. Existe lucro quanto aos custos de produção e de comercialização, né? Eles são ultrapassados pela receita proporcionada pelas vendas, né? Então, eu tenho lucro quanto a esses custos, tanto de produção quanto comercialização, né? Eles são ultrapassados pela receita proporcionada por essas vendas. E o último que seria, cada produto ou serviço, ele apresenta uma determinada rentabilidade, né? Que o retorno do investimento feito em sua produção e em sua venda deve dar essa rentabilidade, esse retorno, né? Muito bem. Aí, o meu próximo slide, ele fala justamente da receita de vendas, né? Então, o que vem a ser a receita de vendas? A receita de vendas é o volume de vendas que acaba sendo multiplicado pelo preço do produto ou serviço. Então, se eu tiver um determinado produto, se eu multiplico a quantidade de vendas dele, 1.000 qualquer coisa, vezes o preço desse produto ou serviço, ele vai me dar justamente a receita de venda. Então, cada produto ou serviço, ele apresenta a sua receita de venda para a empresa, cada um deles, né? E a receita, ela representa o faturamento da empresa, ou seja, a entrada de caixa. Então, a receita de venda é igual ao volume de venda vezes o preço do produto ou serviço, né? Essa multiplicação me dá a receita. E quando a empresa tem vários produtos ou serviços, né? É muito comum a apresentação das receitas de vendas respectivas em termos percentuais da receita total.
Então, isso, inclusive, ele está demonstrado no próximo slide, aonde a gente consegue, né, ver que a receita de venda de linhas de produtos, então eu tenho lá uma linha de produtos variada, eu tenho televisores, geladeiras, máquinas de lavar roupa, máquina de secar, máquina de lavar prato. Então, cada um deles tem uma receita de vendas, das vendas efetuadas, né? E nós vimos que a receita de venda é o produto vezes lá o preço, a quantidade de produtos vendidos vezes o preço de venda. Isso vai me dar a receita de venda. E ali eu tenho o percentual sobre o total, porque eu tenho uma variedade de produtos, né? Então, quando a empresa tem um sortimento de produtos, né, é muito comum a apresentação das receitas de venda em termos percentuais. Então, nós estamos vendo que televisores representam 50% na porcentagem total dessa linha de produtos sortidos que tem essa empresa de eletrodomésticos aí, né? O equilíbrio dos diversos componentes no composto é importante para o sucesso do produto ou serviço no mercado. Então, é importante você estar participando com mais de um produto no mercado. Se há por acaso algum deles tiver problema, talvez o outro consiga manter, pelo menos compensar. Se você tivesse um único produto e você tiver algum problema, você não tem flexibilidade, não é mesmo? Então, um preço elevado para um produto ou serviço de baixa qualidade, né, e que tenha outra opção da concorrência no mercado, é uma trajetória certa para o seu fracasso. Então, se eu aumentar demais determinado produto ou serviço e eu tiver um mercado saturado desses produtos e serviços, né, é, a, existe uma grande probabilidade de é, eu fracassar, porque o cliente ele vai buscar o meu produto, ou melhor, o produto dele, né, ou serviço na concorrência. Bem, no próximo slide, a gente vai conversar com vocês rapidamente sobre as características do produto. Então, nós falamos lá sobre as características, né? A marca, o logotipo, a embalagem, a qualidade, o preço, a rentabilidade e a receita de vendas, né? Nós comentamos cada um desses itens com vocês, né? Eles são os aspectos que a gestão de venda ela precisa conjugar e balancear adequadamente para formar um conjunto vendável e que dê rentabilidade, tá? Então, todas essas condições, elas são fundamentais para o sucesso de um produto no mercado. É importante você ter cada um deles, né, colaborando para que você obtenha esse sucesso no mercado. No próximo slide, a gente vai comentar com vocês justamente do ciclo de vida do produto e serviço. Porque se eu tenho lá a marca, logotipo, embalagem, qualidade, preço, rentabilidade, só que todo o produto tende, com o passar do tempo, né, a ter um decréscimo das suas vendas. Então, vamos ver isso daqui, né? O ciclo de vida dos produtos ou serviços. Então, todo produto ou serviço ele tem uma existência definida, né? Ele nasce, cresce, amadurece, envelhece e morre. Então ele tem todo um ciclo, né? Ele nasce, cresce, amadurece, acaba envelhecendo e morrendo. De uma maneira geral, nós todos somos assim também, né? Então, alguns produtos ou serviços, eles têm uma existência mais longa no mercado
enquanto outros permanecem durante pouco tempo. A gente vai conversar por que que pode ou por que acontece coisas desse tipo. Então, é o que a gente chama de ciclo de vida de um produto ou de um serviço. Então, o ciclo de vida de um produto ou serviço, ele está relacionado com o quê? Com o tempo que ele consegue permanecer no mercado. Para tanto, a gente vai ver no próximo, no próximo slide, ah, justamente eu tenho aqui na figura 6 a curva do ciclo de vida de um produto ou serviço. Então, o que que acontece? O produto ou serviço, né, ele acaba sendo composto por essas quatro fases, né? Eu tenho ali no eixo Y as vendas, no eixo X eu tenho o tempo e eu tenho esse gráfico, aí é uma curva, o pessoal chama de curva S aqui. Então, o que que eu tenho? Eu tenho lá uma fase introdutória, quatro fases, né? Uma fase de introdução, uma de crescimento, uma maturidade, declínio, né? Então, o que que acontece? É, cada uma dessas fases, né? Por exemplo, se a gente iniciar lá observando a introdução, as vendas elas ainda são pequenas, né? Se vocês observarem no eixo Y, eu tenho as vendas, né, indicadas. Então, se eu pegar lá o tempo inicial e traçar, eu verifico que a minha venda ela é pequena, né? E ela cresce bem lenta, né? Se vocês forem olhar a primeira fase da introdução do gráfico, o crescimento ele é bem lento, pois o produto-serviço ele ainda é desconhecido pelo mercado. Então, o que que acontece? Os meus primeiros compradores, né? Eles eles acabaram, ah, eles compram, mas são poucos os entrantes, são poucas as pessoas que acabam comprando, né? Então eu estou na minha fase inicial aqui, é o meu tempo aqui no eixo X, né? Então, à medida que o tempo ele vai avançando, eu passo a ter e a mudar de fase, né? Indo para a fase de crescimento, né? Então, o que acontece? Na fase de crescimento, eu acabo tendo o mercado, né? Ele se familiariza com aquele produto, né? Ele acaba aquela fase de introdução, a pessoa adquire, gosta do produto ou do serviço, repassa isso para outras pessoas. Então, durante a fase de crescimento, né? É, ocorre uma aceleração positiva de todas essas vendas, né? Então a gente consegue ver aqui no nosso gráfico, ao longo do tempo, eu tenho um crescimento cada vez maior das vendas, vai passando o tempo aqui e o crescimento das vendas cada vez maior, né? Excelente, isso é muito importante. Bom, aí eu chego na minha terceira fase, é o que é chamada aqui de fase de maturidade, né? Então, a fase de maturidade, o que que é? O produto, ele já penetrou suficientemente no mercado, né? Ele atinge um patamar elevado de venda que se mantém inalterado, né? Ele pode ter ainda uma pequena fase de crescimento aqui, mas é mínima, ele praticamente fica inalterado aqui, né? E o que que tem? Quando o produto ou serviço ele atinge a sua fase de maturidade, o mercado começa a ficar saturado. Por quê? Porque à medida que você também está crescendo, os concorrentes, né, já estão lançando outras opções similares. Então, eu tenho a concorrência atuando aqui, né? Eu tenho a concorrência atuando nesse mercado e fazendo com que eu
tenha um lançamento de produtos similares ou serviços, né, concorrendo junto comigo. E aí vem a última fase do tempo aqui, né, que é a fase de declínio, né? Então as vendas do produto começam a descer progressivamente, né, à medida que as inovações são lançadas, né? E os hábitos de compra do consumidor se modificam, né? Então tende a ocorrer um declínio. O que que acontece? De repente, existem novos produtos no mercado, alguém da minha concorrência inovou aquele produto. Então, o meu cliente, ele deixa de comprar de mim e começa a comprar da concorrência. E, decorrência disso, acaba ocorrendo justamente o declínio, né, desse meu gráfico. Então é isso, eu tenho uma fase, o ciclo de vida de um produto ou serviço, ele tem essa fase introdutória. Se ele foi bem aceito, bem assimilado pelo mercado, ele acaba tendo uma outra fase do crescimento aí ao longo desse período de tempo. Depois ele tem a fase de maturidade, aí o mercado também, as concorrências vieram junto e estão lá atuando com você, e de repente você acaba entrando numa fase de declínio, porque se você não fez os investimentos adequados, as inovações, né, as modificações no seu produto, existe uma tendência de queda. Isso que a gente está falando está descrito aqui, né, mas a gente já comentou com vocês, né? Então, a fase de introdução, a fase de crescimento, a fase de maturidade e a fase de declínio, né? Então, as 4 fases eu acabei de explicar no slide anterior do gráfico. E aí, o que que acontece? A gente vai, a gente pode ter também, além do ciclo de vida do produto, a gente pode ter o ciclo de vida da empresa, né? Então, nesse slide, o conceito de ciclo de vida do produto, ele pode ser extrapolado para a vida da empresa, que também passa por essas mesmas etapas de introdução, de crescimento, de maturidade e declínio. Então, cujas durações, elas vão variar de negócio para negócio. Muitas vezes o ciclo de vida da empresa acompanha de perto o ciclo de vida do seu próprio produto, né? Outras vezes a empresa dura décadas ou séculos e aquele produto dela ele já caiu, foi lançado outro, foi inovado, foi modificado. Então, na medida em que se sabe se desenvolver e inovar, ou seja, você se adequar constantemente ao mercado externo, às mudanças externas, né? Você fazendo as alterações dos seus produtos, as rápidas e imprevistas mudanças desse mercado externo, do mercado consumidor externo, você tem possibilidade de prolongar esse ciclo de vida da empresa. Então, se você é o produtor de um produto único, não inova, não desenvolve nada novo, você pode até se dar bem durante um determinado período com esse produto. Entretanto, tanto esse produto quanto a sua empresa correm um risco muito grande de entrarem em declínio e acabar fechando a empresa e perdendo, em definitivo, o produto. Por outro lado, se a sua empresa, se você, com a sua empresa, estiver trabalhando e criando outras formas de, de desenvolvimento, de inovação, você tem condição de dar sustentabilidade ao seu produto, ao seu serviço e, por conseguinte, à sua empresa também, por um longo período de tempo. Bem, no próximo slide, a gente continua conversando que, com relação às características de cada fase do ciclo de vida do produto ou serviço. Então, o que que acontece?
eu tenho lá as 4 fases, a introdução, crescimento, maturidade e declínio, que nem nós havíamos falado. Então, aqui eu tenho as 4 fases. Aqui eu tenho os meus aspectos, né? Então, aqui a gente consegue visualizar quais são os aspectos. Então, se eu olhar a área de vendas, né, e verificar as 4 fases aqui do ciclo de vida, se eu pego venda, o aspecto venda, na fase introdutória, então eu sei que é pequeno, né? As vendas, elas são pequenas, nós demonstramos lá no gráfico. O crescimento, vocês viram, né, que ele é um crescimento crescente, né? Pode não ser tão grande quanto na fase de crescimento, mas ele é crescente. Na maturidade, né, ele mantém-se, as vendas elas se mantêm. E no declínio, é lógico que as vendas decrescem. Então, na fase de introdução é pequeno, no crescimento crescente, na maturidade ela se mantém, no declínio cai. Com relação aos clientes, na fase introdutória são os inovadores, são as pessoas que gostam de inovação, gostam de algo novo. Então são esses inovadores, né? São os inovadores que estão na fase introdutória, depois na parte de crescimento é a grande maioria das pessoas, na maturidade continua a maioria, no declínio são alguns retardatários, alguém que ainda não havia participado, comprado, adquirido aquele produto ou serviço, é que pode estar entrando e adquirindo. A parte da propaganda, na introdução, ela tem uma fase introdutória, depois na fase de crescimento ela é bem intensiva, depois na maturidade elas procuram sustentar, né? E na fase de declínio não fazem mais o mesmo investimento igual da fase de crescimento. Então é pequeno. Com relação à concorrência, quando você introduz lá um produto inovado ou algum produto novo, a concorrência ela é pequena, né? Na fase de crescimento, ela vai aumentando também. Na fase de maturidade, a concorrência é muita. E na fase de declínio, ela é intensiva, né? Então, aqui mostra justamente as características de cada uma dessas fases. Entretanto, pessoal, não é só dessas características, né, do ciclo de vida que eu faço essa avaliação do produto ou serviço. Eu tenho também o portfólio de produtos e eu avalio pela matriz BCG, né? Além da definição do ciclo de vida do produto e serviço, eu também tenho a preocupação em saber qual é a participação relativa de cada produto e serviço no portfólio da empresa. Então, reparem vocês que eu tenho essa matriz, então eu tenho aqui é, no eixo X aqui, ó, participação relativa de mercado, ela tem aqui nesse quadrante aqui ela é alta, depois no outro quadrante ela é baixa, e aqui, ó, crescimento do mercado, né? Aqui eu tenho o crescimento do mercado. Então, se eu pensar numa seta, eu tenho aqui o crescimento do mercado e aqui a minha participação do mercado, ela funciona de forma da direita para a esquerda, né? Então, o que que acontece? Eu tenho aqui 4 situações onde eu posso ter os meus produtos ou serviços localizados. Então, eu tenho aqui a parte que se refere à estrela, né? Tenho aqui a interrogação, tenho a vaca leiteira e tenho o abacaxi. Então, a gente vai comentar cada um deles com vocês. Então, no próximo slide, a gente tem justamente essa situação.
Quando eu estou aqui na estrela, se vocês olharem aqui nesse slide do lado esquerdo, eu tenho um- uma pequena representação resumida do slide anterior. Então, no quadrante estrela, né, eu tenho o quê? Eu tenho um elevado faturamento, né? Vocês viram lá que a base lá de a base de a participação relativa de mercado, ela é alta, né? A participação relativa de mercado, ela é alta. Eu tenho grandes investimentos para manter essa alta taxa de crescimento. Então, todos os produtos que estão aqui no Estrela, eu tenho que um grande investimento para manter essa taxa de crescimento. E uma estrela, né, ele pode se transformar no item inferior, inferior não, abaixo, no quadrante de baixo, que é denominado vaca leiteira, que quando o mercado diminuir sua taxa de crescimento, mas ele ainda continua vendendo muito bem. Então, nós temos aqui no quadrante inferior a vaca leiteira, que ela é o quê? Ela é o líder de mercado maduro e apresenta um retorno maior sobre os ativos do que a taxa de crescimento do mercado. Ele acaba gerando mais recurso financeiro do que consome. O Estrela, ele consome bastante recurso financeiro. O vaca leiteira, ele já não precisa consumir tanto recurso financeiro e a rentabilidade é grande, tá? Então vende muito bem. Então a empresa deve extrair o maior lucro possível delas durante o maior tempo possível, sem fazer grandes investimentos. Então, seus retornos devem ser investidos nos pontos de interrogação para transformá-los em estrelas. Então, o que, que acontece? Se eu estou no quadrante interrogação, o quadrante de interrogação ele está dizendo que a minha participação de mercado ela é baixa, né? Porém, eu tenho um crescimento do mercado alto. Então, o ponto de interrogação, a participação, ela é baixa, mas o crescimento é alto. Então, se eu souber, né, se eu souber fazer um bom investimento nesse produto, nesse serviço, existe a possibilidade dele virar estrela e depois, talvez, virar inclusive vaca leiteira, tá? Então, eu preciso fazer com que as interrogações elas acabem virando estrelas ou, posteriormente, né, vaca leiteira, quando o crescimento do mercado diminuir, né? E se não se tornarem líderes de mercado, podem se tornar o que a gente tem no outro quadrante lá como abacaxi, o que, que é? Quando o crescimento de mercado diminui, né? Então deve-se analisar se vale a pena ou não investir nele para aumentar sua participação no mercado. Por que isso? Porque o abacaxi ele tem baixa participação no mercado e baixa taxa de crescimento. Então é a pior condição, né? O que provoca uma baixa geração de faturamento. Então a minha rentabilidade vai ser péssima. Então elas são armadilhas para a empresa que poderão sofrer caso continuem investindo nesses produtos ou serviços abacaxi. Então, contudo, por meio de investimentos, eles podem ser transformados em vacas leiteiras, caso aumente sua participação relativa no mercado. Então, dependendo do investimento que eu fizer no abacaxi, ele pode virar vaca leiteira ou então cair fora do mercado como um todo, né? Eu perder esse produto. Então, cabe a decisão da empresa investir corretamente nos produtos que são pontos de interrogação e nos produtos que são abacaxi ou
tomar a decisão de não investir e de retirá-los e, de repente, entrar com novos produtos para que sejam novas interrogações ou novos abacaxis que podem ser trabalhados e se transformados lá em estrela ou vaca leiteira, tá? Então, a matriz BCG ela faz essa avaliação, para onde que está caminhando, né, os meus produtos. Então, lembrem-se, aquela empresa que tinha, que eu mostrei anteriormente para vocês, um exemplo, tinha lá os televisores, tinha máquina de lavar, máquina de secar, máquina. Então, de repente, como eu tinha lá o meu televisor com 50% lá das vendas, provavelmente o televisor é uma vaca leiteira. Talvez as máquinas de lavar e a máquina de secar lá fossem meus produtos estrela. E tinha um outro produto que era mais baixo, pode ser que ele fosse meu abacaxi. Então, eu preciso ver o quanto que vale a pena eu investir ou não naquele produto para manter ele dentro do meu portfólio de produtos em função disso que ele pode estar me trazendo de rendimento, de rentabilidade para a empresa. Dentro desse posicionamento do produto, né, eu tenho as ações. Então, a matriz BCG ela tem a vantagem de não apresentar uma só estratégia para todos os produtos, além de equilibrar a carteira de negócios e produtos em geradores e tomadores de caixa. Então, o posicionamento de um produto ou linha de produtos em cada quadrante, em cada um daqueles quadrantes lá, abacaxi, interrogação, vaca leiteira ou estrela, né? Ele exige uma ação diferente da empresa. E a gente pode ver isso nessa figura 9, nesse quadro, né? Então, o que acontece? Eu tenho aqui o meu portfólio, né? Aqui, nessa coluna aqui, eu vejo o meu portfólio. Aqui eu tenho os meus quadrantes, estrela, vaca leiteira, ponto de interrogação e abacaxi. E aí, dentro, eu avalio o crescimento do mercado. Então, dentro do produto estrela, eu tenho uma expansão rápida. Na vaca leiteira, a expansão é mais lenta. No ponto de interrogação, a expansão é rápida. No abacaxi, é uma expansão em queda. Não é pequena expansão também não, mas sim uma expansão em queda. Quanto à participação de mercado, o produto estrela tem uma participação alta. Então, nós vimos lá o produto estrela, né, o quadrante à esquerda no alto, tem uma participação alta. A vaca leiteira é elevado, né, mas é mais baixo do que o estrela. O ponto de interrogação tem uma participação que aparentemente estará alta, mas ele está em queda, né? Ele pode ter uma participação em queda. Precisa ver se, com o devido investimento, a gente consegue jogá-lo como sendo estrela. E o abacaxi, a participação é em queda também. Como característica do produto, né, um estrela ele exige muitos investimentos. A vaca leiteira ela é rentável, então ela não exige investimentos altos. O ponto de interrogação é uma demanda de investimentos, porque você quer que ele se transforme num produto estrela. E o abacaxi é aquele que consome os recursos, então precisa ver se você vai continuar investindo nele para tentar transformar ele num produto estrela ou vaca leiteira, ou se vale a pena retirar. E ou em termos de objetivo estratégico, né? Então o meu produto estrela, o objetivo estratégico é transformar em vaca leiteira, porque a ideia é eu diminuir os meus investimentos e aumentar a minha rentabilidade. Do vaca leiteira, o objetivo estratégico é justamente colher os lucros. Com relação ao ponto de interrogação, o objetivo estratégico é tentar desenvolver ou retirá-lo totalmente do mercado. Então, ou eu invisto e desenvolvo ele para ele virar um produto estrela ou vaca leiteira, ou eu retiro do mercado. E o abacaxi
é a tal coisa. Eu posso pensar em investir nele para ver se ele se transforma lá numa vaca leiteira, né? Ou eu retiro, né? Então eu tento investir para ele sobreviver, ou eu retiro ele do mercado também, tá? Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Ao invés de eu fazer uma eu fiz esse vídeo para vocês, né? Na nosso próximo encontro, nós teremos aí ah, uma web aula novamente, né? Aí a gente vai poder interagir. Não que vocês não possam estar interagindo nessa aula, vocês têm o fórum lá, então, por favor, já corram lá para o Moodle, vejam lá as atividades que tem. Eu vou também disponibilizar lá uma atividade, um trabalho, como na próxima aula vai ser feriado, então vocês vão ter 2 semanas aí para desenvolver esse trabalho que eu vou colocar ainda no Moodle, tá bom? Um abraço para todos, obrigado pela participação, até a próxima aula.